Graças a Deus estamos começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Estamos aqui para discorrer aqui a lição de número 8 aqui do quarto trimestre de 2023. E nós estamos falando aí nesse trimestre, né, a respeito do Evangelho, de ser pregado o Evangelho em todo o mundo, né, até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse é o nosso tema e subtema, né? E nós estudamos aí na lição passada a responsabilidade da igreja como missionário, né? Ou seja, a igreja envia o missionário e se responsabiliza em manter, né, esse missionário. Mas nessa lição de hoje, já muda aqui um pouco, né? Lição de número 8, 19 de novembro de 2023, o assunto da lição é missionários fazedores de tendas, né? Então esse é o nosso assunto de hoje. Aí o que significa isso? É missionário que faz missão por sua conta, vamos dizer assim. Por conta própria, no sentido de com os próprios recursos, né? Usando a sua profissão, né? Usando o seu próprio recurso, que vai dar aqui um testemunho, uma demonstração, um exemplo, que é o melhor, do apóstolo Paulo, né? Ele trabalhava fazendo tendas, né? Para se manter na missão, né? E assim tem muita gente hoje que faz isso e outros devem fazer. Então, a gente já usar de todos os meios, né? Para pregar o Evangelho, né? Então, como nós estamos falando de missão todo esse trimestre, aqui vem todo tipo de missão, todas as oportunidades que nós temos, né, aqui de fazer missão. Então, missionários fazedores de tenda, esse é o nosso assunto, né, dessa lição número 8. Texto áureo. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Então, estas mãos, né? Ele está dizendo as mãos dele mesmo, né? Sim. Serviram ele, né? Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Então, isso aí, usar a sua profissão, qualquer meio, né? E como a gente já estudou aí, aquele que ora, que ajuda, que contribui e que vai, né? Então, às vezes você pode ir, você sendo um empresário, às vezes vai até, né, também, e a empresa te mantém, aí tem tudo, você usar todos os meios, né? Então, assim, os fazedores de tenda significa exatamente isso, de você suprir a tua própria necessidade na obra de Deus, né? Se utilizar da sua vida profissional para expansão do reino. O significado dessa palavra fazedores de tenda é isso aí, né? É como que é exatamente isso, como que você vai fazendo a igreja, você mesmo vai construindo isso aí, né? Até mesmo que não seja um plantador de igreja, mas que agregue valor para a igreja local, sem depender desse recurso integral da igreja, para você estar fazendo aquela obra. Você mesmo se dispõe a fazer com aquele recurso
que você tem da sua vida profissional, principalmente da sua vida profissional. Aqui inclui qualquer área profissional que você possa estar atuando, você pode estar investindo tempo, talvez não tempo integral, mas parcialmente do seu tempo e do seu recurso para a amplitude do reino de Deus, para a propagação do evangelho. Exatamente. Então o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala disso, de sustento da igreja, o que todo obreiro é digno de seu salário, isso foi falado, né? Sim, na lição Até passada. na leitura bíblica, estava, né? Bíblia em classe. Então falava ali em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que todo aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Então no próximo versículo ele diz, isso eu não quero que assim faça comigo. Né? Ele não estava dizendo isso, escrevendo isso, para que eles fizessem assim com ele. Né? Ele não estava exigindo nada, né? Mas ele estava apenas ensinando que todo obreiro é digno do seu salário. Então que a gente não seja pesado aos outros, né? Porque às vezes as pessoas... Tem muita gente que se aproveita, né? Dele inventa de ser um missionário para os irmãos sustentar ele, né? Pode acontecer isso aí, né? O que Paulo queria deixar bem claro é que ele não estava na obra pregando o evangelho, sendo um missionário, visando lucros, né, bem-estar ou status. Ele estava ali por amor aos perdidos. E a única visão dele era que pessoas fossem salvas. E de alguma forma ele não queria se tornar tropeço em alguém achar que ele estaria ali por razões financeiras, né? Ou até mesmo ele está exigindo valores. Porque houve igreja que ajudou, ele agradeceu. Ele sempre usa um termo aí, uma palavra, para não ser pesado a alguém. Isso. Né? Não ser pesado aos irmãos. Então esse termo aí, a obra de Deus, se você faz assim, pesando na costa dos outros, é meio complicado, né? Você exigir isso, quando é Deus que preparou, tudo bem. Mas quando é você que se escora, vamos dizer assim, ou monta no irmão, no sentido de pesar na costa do irmão. Então tem muita gente assim que comigo mesmo chega assim e diz que tem um projeto, eu tenho um projeto na obra de Deus. E aí eu queria que tu entrasse comigo aí. Eu digo, não, faz lá o teu projeto. Eu já tenho o meu, tô trabalhando. Aí tu cuida do teu, tu não fez o projeto, então é dentro das tuas possibilidades, ou não? Então não vai contar com o meu não, que o meu eu tô trabalhando, eu tô lutando aqui, né? Tô fazendo. Não, porque Deus vai te abençoar, eu digo, vai, eu tô fazendo. Vai Deus me abençoar mesmo. Então eu tô fazendo minha parte, eu não vou além do que eu posso ir. Então eu já estou fazendo, já estou cuidando aqui, que na verdade a gente tem esse ministério aqui de programas e tem o meu ministério na Assembleia de Deus, que lá eu faço a minha parte lá. Mas eu não posso estar arrumando mais alguma coisa que eu não tenha essa, né? Porque eu posso, se eu fizer isso, eu estou sendo irresponsável comigo mesmo. Aquilo que Deus me entregou, eu não vou dar conta de fazer. Então, eu não estou sendo pesado a ninguém. Aí sempre eu passo isso para as pessoas. Eu não estou pedindo nada de ninguém, nunca ninguém me deu nada. É do meu trabalho, com os meus funcionários, que nós mantemos isso aqui. Então, também não posso ser irresponsável de pegar, abrindo mais obra, né, para os outros fazer, que investir no ministério dos outros, é complicado. E a gente já estamos fazendo a nossa, né? E sem estar pedindo de ninguém, né? Se for para reduzir, que se Deus quiser assim, a gente reduz ou cresce. Tanto nos dois, tanto naquele que está comigo mesmo, como na Assembleia de Deus. Não deixo de cumprir minha parte lá, tudo certinho, graças a Deus, né? Então é só um exemplo aqui para você entender aí, que tem gente que ele
Ele inventa disso, ele tira na cabeça dele. Deus não falou nada não, ele que botou na cabeça lá. E se foi Deus, pode ficar tranquilo, pode... Não, porque tem gente que ele é ansioso, né? Deus falar com ele fica doido, enquanto não fizer. Aí ele coloca o carro na frente do boi e fica doido. Não, você tem que esperar, às vezes, não é agora, daqui 5 anos, 10 anos, fica quieto aí. Então, tem gente, Deus falou, ele já quer para amanhã. Não, que Deus falou comigo, então vai caçar dinheiro na rua. Então tem que ser assim, né? Eu acho que cada um na sua ali, você não pode ser irresponsável, né? Aí do mesmo jeito da igreja, a questão da lição anterior, né? Da igreja ser irresponsável de enviar um funcionário sem poder manter, deixar a pessoa jogada para lá. E aí da mesma forma é aqui, levantar a tenda e a tenda cair na cabeça dele. O que é isso? Não dá conta do recado. Então, se é Deus e você fizer direitinho, vai dar certo. Não tem como não dar. Então, você tem que colocar no coração e orar em cima disso. E se Deus mandar, pode ficar certo que vai dar certinho, né? O que Paulo nos ensina nessa lição, que eu aprendo, é sobre as oportunidades que nós devemos aproveitar. Exatamente. Independente de quais sejam as normas da igreja, mas isso não me impede de produzir no reino de Deus das formas mais viáveis possível. Dentro das oportunidades que Deus vai me dando, eu vou gerando oportunidades mais ainda para esse crescimento, para essa divulgação do reino, porque não necessariamente se precisa esperar uma grande oportunidade para você começar algo. Então comece com o que você tem, faça algo dentro das suas possibilidades e a sua visão vai sendo ampliada. Então o que Paulo ensina, o que a gente vai aprender nessa lição, é que ele usava de todas as estratégias possíveis e as portas só se abriam. E isso a gente pode fazer também. Às vezes as pessoas ignoram as pequenas oportunidades, mas são elas que vão abrir a nossa própria mente para coisas maiores que vão estar lá na frente. Se eu não chegar lá, se eu não der meu primeiro passo, eu não vou enxergar isso. Estando lá na frente, eu não vou estar lá se eu não tiver a coragem de sair do meu lugar de comodismo. Se eu não quero fazer uma casa e eu não começar, eu não faço nunca. Você tem que dar, principalmente na obra de Deus, você tem que dar o primeiro passo. Tem promessa de Deus, Deus falou, pois dê o primeiro passo. Aí tem gente que quer plantar, aí colher amanhã. Não é assim não, você tem que ir devagar a coisa. Começa com o que tem, como você falou. Não é amanhã já tá, não é bem assim. Vai. Até meu pastor sempre me falava, pastor Ramalho, sempre as coisas estão dando certo, o senhor, né? Eu digo, rapaz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente o que é isso, uma persistência. Você todo dia, mas tem que dar certo esse negócio, não tem como. Não dá. Agora você, já tem falado aqui, o cara planta um canteiro de cebola e aí já quer enricar, não é bem assim, você começar o ministério hoje, amanhã já quer estar embalado aí. E quer ver resultado, às vezes, no natural. Não é natural. As coisas de Deus é invisível. Você sabe o que está produzindo, se você buscar em Deus. Mas as pessoas não vão ver isso. E não é para as pessoas ver, é para você ver. Deus vê primeiro, em primeiro lugar, e depois você que está fazendo. Que te traz confiança, te traz ânimo para você continuar fazendo, né? Agora tem gente que quer aplauso, quer aquela coisa, ele não vai conseguir. Se é a obra de Deus mesmo, não vai. Então vai ter que criar muitos inimigos, aí ele já vai desistir na primeira barreira. Primeiro levante e já fica logo lá embaraçado, né? Não é bem assim. Então para fazer a obra de Deus, você tem que ter essa persistência. O apóstolo Paulo, ele encontrou barreira demais no início. Um homem perseguia os cristãos.
Mas você vê que ele persistiu. Ele primeiro foi para o deserto, ficou uns 3 anos lá. Só ele e Jesus Cristo, né? Porque no deserto já está dizendo o que que é. Aí ficou 14 anos. E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que tem 13 cartas aqui. O que o homem desse não foi revelado para ele? Porque o que está nas cartas é isso aqui, esse conteúdo todo, esse mistério de Deus. Imagina o que um homem desse pregava, quando ele chegava nos lugares. E ele quietinho lá, 14 anos, aqui cheio de palavra. E Deus dizendo, eu vou fazer de ti. Já tinha dito lá no início. Vai pregar para reis, para os judeus e para os gentios. Mas como? E ele lá dentro do deserto, sozinho. Mas ele esperou 14 anos para fazer a primeira viagem missionária. Quer dizer, é isso aí. Deus, você tem que ter paciência para depois de fazer a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, fazer o que Deus quer. Entendeu? Então exige paciência. Aí as pessoas às vezes não têm isso e muitas vezes está na hora e não vai também. Tem isso aí. Não estou falando só daquele que quer, passa de Jesus, que tem que olhar para Jesus, né? Não tem que correr na frente. E também não pode se distanciar. Tem esse detalhe aí. Jesus está dizendo, vamos, e você desanimado lá para trás. Ou negligenciando. Não é assim? É isso então aí. Tem essas coisas aí. Aí, se Deus prometeu para você, Ele vai te dar recurso. Mas vai mesmo. Só basta ter confiança. Aí, às vezes, você corre. Já aconteceu comigo também no início aí. De eu correr atrás da pessoa errada. Aí, pensando, Deus me mostrar uma coisa, eu entender outra. Mas Deus permite isso. Que é para você dar umas cabeçadas, assim. Que é para depois você aprender com Deus. Aprender a fazer certo. Então, dei umas cabeçadinhas assim, não prejudicando ninguém, mas errando. Poxa, eu pensava que era ali, ó. Não era. E depois Deus me provar que eu estava errado. Ó, não te mostrei, não era isso que tu viu, que tu entendeu, era outra coisa que eu estava te mostrando. Então, busca em mim que eu te mostro certo. Então, assim, entendeu? Então, nós temos que construir essas tendas, mas com muito cuidado, né? Ver aonde é que está construindo, como é que é, tem condição mesmo, o material tá bom. É no sentido espiritual dessa diligência, né? Exatamente. Diligência, vigilância, muita sabedoria de Deus, né? Transparência, todo esse cuidado, paciência, porque não adianta correr. Tem hora, porque a gente é assim mesmo. Tem hora que eu fico pensando, pô, já tô velho, meu Deus, eu queria mais. Mas não é bem assim, não. Não adianta correr. Aí Paulo diz, não é porque corre. Não adianta correr. Com Deus, te aquieta aí, tu estressado, tu não faz nada. Na minha obra, faz. Fica quieto. Não é assim. Estamos falando de fazedores de tenda, exatamente esse conselho assim para... Tem gente que está anos-luz na frente da gente, né? Mas tem pessoas que estão procurando um caminho para fazer, né? Então nós estamos dizendo para esses que estão querendo, achando ainda o caminho. Nós não estamos falando para quem já está fazendo, não. Quem está fazendo, graças a Deus, já está fazendo, tá bom. Então aqui sempre eu digo, é um programa bem inicial, bem no básico, né? No você básico, está no leitinho iniciante, ali. para como você que compreender o seu sendo evangelizado, não, sendo discipulado. Discipulado, Então, para início de discípulo, quando está iniciando a ser um discípulo, sim, se adequar a discípulo. Pois é, a gente, apesar do conteúdo aqui ser jamais bem, mas a gente aqui nesse programa, a gente procura ser bem raso mesmo, hein? Né? Nesse sentido de não se aprofundar muito, que é para as pessoas que estão em casa, que não conhecem Deus, como é que eu faço?
Eu tenho vontade de ser um crente, aí não sabe nem por onde começar. Isso aí, esse programa aqui é isso aí. Eu tinha vontade de ganhar a minha própria alma para Jesus. Esses dias eu preguei exatamente nisso aí, no culto de missão. Eu digo, não, você tem que ganhar você. Você tem que salvar primeiro você. Porque às vezes você está correndo atrás de salvar a alma e a tua não está salva. Não está segura, escrito o nome no livro da vida mesmo. Então você tem que primeiro convencer você a ser crente de verdade. Né? Se convencer a se converter. É isso aí. Então isso é bom. Depois de assegurar aqui aquele pouquinho que você já sabe, você vai passando para os outros. Então é possível servir a Deus e servir a outras pessoas. Você ser um servo de Deus, que é o que eu disse. Mas isso é bom que você primeiro seja salvo, para poder você sair, né? Porque você sair fora sem ser servo de Deus, sem saber servir a Deus. Porque para mim servir a Deus o que é? Eu sou servo de Deus, está dizendo, né? Vamos colocar aqui a palavra escravo, eu acho pesada essa palavra, mas é um servo mesmo. É como o próprio Jesus se tornou servo, né? Para depois aí ele se humilhou até a morte de cruz. Então, como servo de Deus na terra. Então, eu como o apóstolo Paulo, um servo, né? Então, você primeiro tem que aprender a servir a Deus, para depois você ensinar os outros a servir a Deus. Aí tem essa partida, começar a fazer tenda, que é exatamente. Embora tenha condição, mas não adianta sair. Tem muita gente que eles são grandes empresários, que eles só dá para os outros. Me parece que é a história do Colgate, né? Daquela pasta lá, daquela creme dental, que não é só isso, né? Muita coisa, Colgate. Que é um desses aí, desses grandes empresários, que ele começou assim, que ele queria ser um ganhador de alma, mas ele não tinha palavra, ele não sabia pregar. Aí Deus disse, mas para que tu acha que eu estou chamando só quem sabe pregar? Não preciso saber pregar para ganhar alma. Uma vez Deus usou uma pessoa para ele assim, dizendo, eu te dou condição para tu colocar a pessoa, pagar a pessoa, ajudar pessoas a pregar o evangelho. Aí foi que ele começou a investir em missionário. Quer dizer, os missionários muitas vezes não têm o dom de ganhar dinheiro. E assim mesmo ele vai se ocupar, Deus vai usar aquele desejo que ele tem de pregar o evangelho. Ele tem um dom já de nascença, de falar. Então ele vai usar isso aí e o empresário vai ganhar dinheiro, vai dar para ele. Quer dizer, todo mundo está na mesma, né? Está na mesma obra, não está assim? E também a gente não pode se valer daqueles recursos, né, e da vida profissional se não tiver uma chamada. Durante a lição a gente vai estar compreendendo melhor sobre isso, porque não é só pela questão do teu recurso, saber a importância dessa propagação do evangelho e eu vou aí de qualquer forma, não, tem que ter uma chamada, tem que ter a convicção, você tem que saber o que você está fazendo, porque o reino de Deus ele não é um trabalho natural, ele é espiritual. Então, o primeiro preparo que nós precisamos ter é um preparo espiritual para desenvolver a obra de Deus. Não é porque eu seja um bom profissional, que eu me encaixo bem naquele espaço que está precisando de alguém, então eu vou só pelas minhas competências profissionais ou materiais, não, isso não vai resolver o problema aqui, então precisa ser encaixado. É isso que eu falei, que você precisa primeiro ganhar a tua alma, no sentido de você convencer você a se converter ao Senhor. Depois disso é que você pode ir. Exatamente. Então, se eu ir só por ir, ou mesmo investir, como eu acabei de falar, empresário, não, quero investir tipo barganha, para barganhar. Não funciona. Então não adianta, você está sabendo o que você está fazendo? É claro que de alguma forma resulta em coisas boas. Multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Mas isso não significa que você está salvo, não. Você vai ter que se humilhar
se reduzir de empresário para um servo de Deus nesse assunto aí. Exatamente. Para depois você ser um servo mesmo. Porque eu estou servindo com o meu dinheiro, meu trabalho, estou trabalhando, estou pegando o meu dinheiro, aí estou enviando missionário, mas esse missionário me convenceu, ou o próprio Deus me convenceu, eu ser crente, ou eu estou fazendo para Deus me abençoar minha empresa. Então tem esses detalhes aí, que você tem que ver que você está entrando no mundo espiritual. Lá, carne e sangue não herda, vamos dizer assim, não é com ouro e com prata, não é com dinheiro, com nada daqui, que se come, é com a obediência. Então Deus vai te abençoar, tu sabe, tu tem um dom de ganhar dinheiro, tem um dom de falar, de oratória, então use esse dom, qualquer dom aqui, né? Use isso aí para a glória de Deus, para exatamente, mas se converta, convença, ei menino, ei, tu aí que tem um dom tu é locutor de rádio, sei lá, mas te converte primeiro, não adianta essa conversa tua aí, essa oratória toda tua aí, esse jeito bonito de falar, isso aí Deus não se impressiona com isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Esse montão de dinheiro teu aí, não serve de nada no reino do céu, se você não se converter, entendeu? Então eu já vi um homem, um pastor de uma grande igreja no Brasil, que ele disse, não, vou falar o nome aqui, o Silas Malafaia. Uma pessoa chegou com ele assim, 500 mil reais. E ele disse para ele, ó, isso aqui eu quero que você fique sabendo que isso aqui não compra a tua alma, tu não te salva, cara, tu tá dando esse dinheiro, tu tem que te converter. Isso aqui tu tá dando porque tu quer, mas eu quero deixar você claro disso aí. Isso aqui não compra salvação. Não, sei, tá? Deu. Depois veio com 700 mil. Ele, ó, volta a te falar. Aí depois se converteu. Mas assim, porque de alguma forma você está fazendo um esforço, você está acreditando. Se não tivesse acreditando, não estava dando esse dinheiro. É, isso aí. Então, mas você tem que mesmo buscar em Deus, porque senão você não se converte. Você larga de doar, você larga de ajudar, e você aí que piora a situação, entendeu? Mas se você buscar em Deus, Senhor, eu estou dando isso aí, o Senhor sabe, eu quero ajudar mesmo, e eu quero que o Senhor me salve. Pronto, aí você vai conseguir. Eu estou falando isso aqui porque o assunto é meio que assim. É investimento na obra, né? E às vezes o investimento de tempo, de você ir, e você, através do teu lucro, seja de que for, né? Que você esteja trabalhando, não adianta também está fazendo coisa errada, que não investir na obra de Deus, que não vai dar certo. Ganhando dinheiro de forma maliciosa, não dá certo isso aí. Então, assim no natural pode dar, né? Mas no sentido salvação, não gera salvação. É. Então, é isso aí, não adianta a gente fazer a coisa de forma errada, tem que ser conforme a Bíblia diz, para você fazer, né? E sempre buscando no Senhor com humildade, né? Sim. A humildade é que vai trazer esse resultado espiritual, né? E se a sua motivação for correta, Deus vai dando a direção e você vai usar o que você tem, o que você é, o que você faz, tudo isso para a glória de Deus. Exatamente. Vamos Leitura aí a bíblica em classe está em Atos capítulo 1, Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos.
Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 11. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Exatamente. Você não fazer as coisas erradas, até uma forma maliciosa que eu acabei de falar, que isso venha trazer um mau testemunho. As pessoas dizem, mas faz a obra de Deus fazendo essas coisas, enganando os outros, tapeando os outros, fazendo uns negócios mal feitos, não pagando os outros. Quer dizer, isso fica ruim. Eu sei que as pessoas que vê por esse lado, que o prejudicado fica ele, né? Mas isso é ruim, porque você dá um mau testemunho de que um crente é sem vergonha. E aí as pessoas pegam e generaliza isso aí. E muitas vezes você não pode nem defender. Você que é crente, vê um ímpio, uma pessoa que não entende de Deus, não sabe quem é Deus, falando essas coisas, foi enganado por um crente, aí você não pode nem defender, fica difícil para defender, porque o cabelo é enrolado mesmo. Então essas coisas, vamos trabalhar honestamente com as nossas próprias mãos, como ele está dizendo aí, né? E fazer o que é para ser feito, não precisa correr, né? Porque às vezes quer avançar, até avançando no que é dos outros, ou como eu acabei de falar, o cara faz um projetão de uma coisa que ele não tem possibilidade de fazer isso aí. Não, começa devagarinho que Deus vai te abençoar e você vai pedir para os outros. E às vezes até para o ímpio. Eu acho a coisa mais errada do mundo. Se o cara vem por conta própria, por livre, espontânea vontade, e dizer, até um pouco insistir contigo para te ajudar, tudo bem. Agora, você ir atrás de um ímpio para investir no teu ministério, que é uma coisa sagrada, é de Deus, aí é difícil. Eu não concordo com isso aí. Então, tem essas coisas, essas vigilâncias aí, né? Você vai colocar nessa tenda um material que não vai funcionar, vai cair isso aí, né? O teu ministério está começando de forma errada. Então, vamos aí ao objetivo. Os 3 objetivos da lição. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo objetivo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. Terceiro objetivo, discutir vocação, profissão e missões. Exatamente. Porque tem que ter vocação, né? Vocacionado, né? E a profissão, que é muito parecido também, porque todo homem, eu acredito assim, né? Que todo homem ele vem com um dom. Ele tem já um dom de nascença ali, que é bem favorável a ele. Deus ele capacita, depois ele muda isso. Ele pode capacitar mais em outras profissões ou em outros ministérios, né? Mas aquele que tu nasceu com ele, esse é que eu... E muitas vezes você pega outro. Não, eu não gosto desse. Eu sei, eu entendo mais desse, mas eu gosto daquele ali. Aí é onde está o erro. Que às vezes você tem que começar com o seu, daquilo que tu entende mais e que Deus te chamou e tudo. Depois você vai crescendo. É tipo, tem pessoas que têm várias profissões, né? Você pode ampliar, né? Porque o ser humano ele tem muitas capacidades, formas de ampliar suas próprias habilidades. Mas é bom que a pessoa faça dentro daquilo direitinho a dele, cumprir com a parte dele naquilo lá, né? Porque às vezes você faz de forma irresponsável, porque você corre para um lado, corre para o outro, não faz nenhum nem outro. Então, aqui eu estou fazendo direitinho o meu, então eu vou pegar esse outro aqui que eu vou dar conta. Então você vai acumulando ali de forma responsável. Sim.
Então, é isso aí. Introdução. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Essas são as 3 perguntas principais aqui da nossa introdução. A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Exatamente. Então Deus ele usa como quer, né? Se você se entregar, você vai achar o caminho. Vai mesmo, não tem... Deus ele capacita mesmo o homem, né? Para fazer, tira ele do monturo e coloca no meio dos príncipes, né? Aquela coisa, né? Então isso é realidade mesmo, né? Basta a gente reconhecer isso, a gente reconhecer com responsabilidade, como eu falei. Não com irresponsabilidade, com deixar que as ansiedades, ou a avareza, ou alguma espécie de altivez ou vaidade venha interferir nisso aí. Mas se entregando totalmente no controle de Deus, falar já é profissão, né? Você vê o apóstolo Paulo, ele preso, né? Ele disse, eu estou preso, mas a palavra está solta. Né? Então é assim, e está solta até hoje, já pensou? Não prenderam não a palavra do apóstolo Paulo, é incrível isso aí. Então quando você faz de maneira voluntária mesmo, entregue totalmente o que aconteceu, né? E isso aí não é só com o apóstolo Paulo, não. Aí você vai ver os heróis da fé, que está na Bíblia, e você vai ver as pessoas que não estão no cânon bíblico, que vem daí nesses 2000 anos de cristianismo aí. Aqui exemplo de pessoas aqui no Brasil, em todo canto, né? Que saíram assim sem saber para onde vai, de maneira quase parecendo ser irresponsável, mas sendo responsável. Na direção de Deus. Sendo na direção de Deus, não existe irresponsabilidade. Nem eles próprios sabiam no que realmente ia dar, onde realmente ia chegar, né? Com Navinger e Daniel Berg, quando chegaram desbravando aí. E eles que foram uma referência de Pentecostes no Brasil. E eles foram incentivados a não vir pelo pastor deles. Mas só que outros incentivaram. E eles tiveram prova concreta de Deus, que Deus estava chamando mesmo. Então eles vieram e deu certo. Foi luta? Foi. Mas não consegue nada sem luta, sabe? Exatamente. Né? Enfrentaram batalha, muitos inimigos. Né? Tá aí, Assembleia de Deus, né? Vamos, primeiro tópico. Primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, versículos de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio, em 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com eles, com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Registrado em Atos capítulo 18, versículo 18 e 19.
versículos 24 ao 26, e Romanos 16, de 3 ao 5. Pois aí, a gente falando aqui do Daniel Berg Gunavinga, é um exemplo disso aí também. Chegaram em Belém, um trabalhava, eu não sei nem o que, não dá de eu dizer aqui que eu não estudei, eu não me lembro, e um trabalhava e o outro estudava a língua portuguesa e tal, para todos dois falar na língua aqui nossa, né? Então, aí quando chegava do trabalho à tarde, aí o que tinha estudado ensinava o outro. Foi assim que eles sobreviveram, com o dinheiro dele mesmo, trabalhando. E foram servindo ao Senhor na Igreja Batista, depois saíram e fundaram a Assembleia de Deus. Não é que saíram, mas expulsaram, né? Aí porque eles se revelaram ali como pentecostais e não deu certo muito. Hein? Então aí fundaram aí a Assembleia de Deus, que não era nem esse nome, era outro. Mas assim, só para ter uma ideia aqui do que é a pessoa vir trabalhar e fazendo tenda, exatamente no sentido de, com o próprio trabalho, eles se supriam os dois, né? Um trabalhando e outro estudando, e no final os dois estudavam, porque ele passava o estudo que ele tinha aprendido para o outro. E assim eles aprenderam, né? E se manteve. E essa foi uma missão transcultural mesmo, porque eles vieram da Suécia, né? Vieram dos Estados Unidos, já estavam lá, para cá, só bem dizer com o dinheiro da passagem, porque... E isso é uma historona, né? Uhum. Que eles juntaram o dinheiro da passagem e depois um jornal lá que era evangélico precisou de dinheiro, aí pediram o dinheiro, pediram assim, Deus mandou ele dar o dinheiro da passagem, ficou liso, ficou liso no sentido não tinha dinheiro. E chegou o dia de vir, já estava marcada as passagens, é mais ou menos isso aí. Me parece até que ele já ia no rumo do navio, sem dinheiro mesmo. E um homem na rua deu o dinheiro dele certinho de novo, de volta. Que isso aí foi, assim, um negócio mesmo de Deus mesmo, né? Ele encontrou com ele, tu não é o fulano, não sei se era o Daniel Berg ou era o Navinho, um dos dois. Não, é que o fulano tá com muito tempo que eu ando te procurando, porque o fulano mandou esse dinheiro pra ti, aí ninguém sabia teu endereço, não dava de botar no correio, e aí tá aqui. Não, mandou isso aqui pra ti, ele não disse que era dinheiro não. Entregou pra ele, quando ele abriu a caixa, era o dinheiro certinho que ele tinha dado. É um negócio assim de Deus mesmo, que não dá de ter nenhuma dúvida mesmo. Então Deus ele faz assim, de maneira que você tem que crer. É uma persistência, não eu vou de qualquer jeito. Porque Deus mandou aí, então, e deu certo. Segundo subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos capítulo 20, versículo 34, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 9 ao 12, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 7 ao 9. Então ele foca muito bem essa questão. Exato. Em todas essas referências bíblicas. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Maier diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 ao 18. Outros sim, Priscila e Áquila constituem um caso interessante.
eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Exatamente. O Camã usa a profissão dele, vamos dizer que seja um eletricista, é chamado lá, né? E aí vai falando com as pessoas que estão junto com ele, ou que está o dono da casa, o dono da empresa, pegando as oportunidades em todos os sentidos de pregar o reino do céu. Hoje a coisa deu uma mudada, a gente tem que ser bem claro, né? Porque a palavra de Deus está em todos os lugares, né? Nos celulares, na mídia, em todo canto, todo mundo pregando aí, ou que seja certo ou que seja errado, nós estamos pregando, então fica assim mais um pouco, não é difícil, mas é um pouco assim mais quase desnecessário em dia assim, de chegar em qualquer casa pregando assim. A pessoa vai dizer, não, isso aí eu já ouvi e tal, mas que nunca é tarde você falar. E nunca também você pode desprezar isso, Deus te falar, ó, fala para ele isso aí. Você sentir de Deus de falar, pode ser o profissional que for, né? Aproveitar o tempo, aquele momento ali, dizer para as pessoas o que Deus tem para falar, né? Então a gente não pode perder. Aí, como diz o escritor aos Hebreus, o tempo que se chama hoje. Então eu tenho que dizer hoje para as pessoas. E quando a gente fala de tribos, de coisas assim, de povos indígenas, tudo, você precisa se chegar mesmo a esse povo aí, né? Claro que as redes sociais chegam lá, tudo, mas a maioria das vezes chega a palavra herege, né? Heresias, assim, coisas que não é. Você passar, ensinar direitinho, e como é a vida de um cristão. Então, hoje está, ao mesmo tempo que está fácil, está difícil, né? Para a gente se pregar o evangelho por isso, porque todo mundo está pregando e a gente às vezes se sente até meio constrangido de falar, porque a pessoa já ouviu tanto. Então tem esses lados aí, um pouco difícil nesse lado aí. Mas vamos usar o tempo que for, aonde for, como for, né, no sentido para proclamar o evangelho. Exatamente. Vamos. Terceiro subtópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministrava como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 6, versículo 6, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses 4, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 7 ao 12. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículos de 10 ao 12. Pois é, ele pregava isso, né? Que ele não queria que fizesse isso com ele, né? Assim, ele não era pesado a ninguém, mas ele começou a ensinar isso, porque senão as pessoas iam aprender isso, que não é para dar mesmo, não. Que não é para ajudar. E você vê que o próprio Jesus, né?
as tribos, né? As 12 tribos, uma é sustentada pelo povo, pelas 11, né? E o próprio Cristo, no seu ministério, as mulheres ajudavam com as suas fazendas, está escrito aí na Bíblia. Então, Paulo ele achou necessário ele ensinar isso aí, né? Que não era errado você voluntariamente ajudar as pessoas. Se as pessoas estão trabalhando no mundo espiritual por você ajudar ele no sentido natural, com a alimentação e tudo, né? E principalmente na oração. Ele falava sempre isso, ele pedia muita oração, a oração ele pedia mesmo. Sim. Só que no sentido material ele fazia de tudo para não precisar, para que o evangelho não ficasse de alguma forma comprometido com talvez a má impressão que alguns pudessem ter. É o que tem hoje, né? Uhum. As pessoas, embora façam de forma correta, de forma, como é que eu digo, sincera, perante Deus, com justiça diante de Deus, mas as pessoas olham de forma assim, avarenta, de forma que eles acham que eles estão se aproveitando do povo. Aí ficam falando nas redes sociais, né? As coisas dos homens de Deus. Pela questão de ter alguns que se comportam mal, aí já gera também essa dúvida, né? Aí as pessoas... Tem várias pessoas que têm muita dificuldade de fazer essa avaliação, então já faz um julgamento de que aquele é mais um que está se utilizando de uma oportunidade para levar vantagem. Então, são séries e séries de questões. As pessoas têm que ver assim, tem que olhar por esse lado. Estamos dizendo aqui para você ver isso mesmo, você que está nos assistindo. Você tem que ver o que essa pessoa está fazendo com esse dinheiro. Aí você vai pesquisar, porque às vezes você só pesquisa, comprou uma moto. O cara comprou um avião. Mas para que é esse avião? É para andar para as praias? Para que é? Está fazendo a obra de Deus, um avião? Então tá certo. Aí vai ver aonde esse homem está pregando o evangelho. Meu Deus, os custos para chegar com isso lá, essas televisão, rádio, meu Deus do céu. Tu vai ver os custos, olha por esse lado primeiro, para depois tu chegar nesse lado. Esse homem, ele é vaidoso, ele vive passeando, brincando. Aí o cara está no jejum, não pode nem comer. Aí não tem direito nem de comer. Direito porque ele precisa lutar no mundo espiritual e você falando mal dele. Aí quer dizer, é complicado isso aí. É isso que a gente tem que olhar, né? Os frutos, né? Exatamente. Então, isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já ao segundo tópico da nossa lição. De tudo.
fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus estamos aí de volta. Vamos aqui para o nosso segundo tópico, né? Segundo tópico, missionários fazedores de tendas. Primeiro subtópico, fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos capítulo 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo, oposição à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missão consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Exatamente. É muito usado, né? A pessoa entrar num país, trabalhar. Tem país aí que você, para permanecer lá por muito tempo, tem que ter até um negócio lá mesmo, ou trabalhar mesmo, ter uma profissão, ou abrir uma empresa. E através disso aí, essa convivência lá, você vai pregando o evangelho, né? Então, até na lição passada eu disse que eu falei um pouco assim a respeito disso aí. E às vezes também não se faz necessário, né, você ter que ter isso aí, porque a gente tem que olhar esses lados aí. Foi chamado por Deus, não precisa aquela preparação toda, e muitas vezes sim. Muitas vezes precisa esperar um tempo, e muitas vezes não. Né? Então, como disse o próprio Jesus, vai, ele deu o poder, vai, não leva nada, né? Quer dizer, era para ir ali. Muitas vezes pode ser um chamado imediato, que Deus, e muitas vezes não. Então tem que ver bem isso aí, que não se faz necessário você ser um grande profissional para pregar.
o reino, mas muitas vezes sim. Então cada caso é um caso. Exatamente. E aqui, nesse sentido aqui que está falando aqui, é exatamente você ser um profissional que tem entrada num país que o evangelho não entra, Exatamente. de forma direta como um missionário, como um pastor, mas de forma profissional você entra e você vai pregando lá, que é o caso aqui. E isso é bom, é proveitoso, né? Sim. Então vamos prosseguir aí. Segundo subtópico, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. E ele conta conosco para continuar essa missão, com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vive em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igrejas e evangelistas não têm. Exatamente. Então você usa desse direito que tem lá. Essas estratégias. E você vai pregando a Cristo de forma bem sutil, né? Sim. Sutil no sentido de não esparramar a coisa de maneira que você seja descoberto assim e seja expulso, né? Mas dá de ir divulgando o Senhor. Então é usar de todas as formas, né, para que o evangelho seja pregado, né, em todos os lugares. Exatamente. Então vamos aí. Terceiro subtópico, preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre, 2 Timóteo capítulo 3 e 17. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamado para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Exatamente. Sim. O apóstolo Paulo, aonde chegava, ele pregava, ele se adaptava àquele ambiente ali. Que a vida dele se resumia nisso. Totalmente. Ele tinha convicção do chamado dele e a única coisa que ele, na realidade, o legado dele é obediência. Exatamente. E Deus dá a habilidade, né, dá essa capacitação, né, de você se adaptar, de se transformar ali naquele momento. Na verdade é a vontade de Deus, né? Então não vai ser você que vai fazer, é o próprio Deus em você, né? Então você vai tirar, até mesmo pelo apóstolo Pedro, um homem que não tinha cultura, não tinha nada, mas pensa como Deus usou aquele homem, né? Então Deus estando no negócio dá certo, né? Aonde você chegar, aonde for. E isso você vai pedindo e Deus vai te enviando. Ele vai
te colocando, nessa direção. Porque acontece coisa na vida da gente que nunca passou pela cabeça da gente. A gente crente que se coloca à disposição. Não é o meu caso de dizer que me coloco totalmente, mas o pouquinho que eu tenho me entregado, Deus tem usado assim, que eu digo, meu Deus, é de levar a lugares, que, poxa, eu nunca pensei de vir aqui. Então, assim, Deus, ele faz isso, porque ele quer fazer. Quando você quer... Ele vai abrindo as portas. Exatamente. É isso aí. E precisamos até orar em favor disso, para que o Senhor certeza vá nos dando a direção, para que a gente não fique parado em um lugar onde, como você falou no início, a gente precisando estar avançando, caminhando e paralisa porque a gente não está vendo aquela porta aberta. E essa porta ela pode estar se abrindo de acordo com os passos que nós vamos dando naquela direção. Exatamente. Tem que ver que você mesmo vai sentir isso aí, vai até falar aqui. Você vai sentir isso aí no decorrer do teu pedido, do teu clamar, do teu buscar em Deus. É que você vai se abrir na porta do teu próprio coração, teu próprio desejo. Vai acontecendo que daqui a pouco você até como que se acorda. Os olhos vão se abrindo para aquela realidade que você não conseguia ver, exatamente porque você não estava focado naquilo. Não era importante até então, né? E depois você diz, poxa, já estou aqui, como? Estou nessa situação que eu não vi nem como vim. É assim que acontece, as coisas de Deus é dessa forma. Vamos no terceiro tópico, vocação, profissão e missões. Primeiro subtópico, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 ao 19. Isso é muito importante. Isso aí. Ser identificado por nós, onde eu me encaixo. Porque tem coisas que não fazem sentido para o outro, mas para mim faz sentido porque a direção de Deus está vindo para mim. E se eu me sujeitar a essa direção, isso vai trazer uma realização pessoal, porque a obra de Deus ela traz esse gozo, essa alegria, independente dos desafios, mas você vê uma clareza, você sente a presença de Deus, você sente a mão dele sobre você. É algo gratificante servir a Deus. Né? É assim, às vezes você não sabe que tem essa capacidade, e Deus sabe que você tem. É o caso do apóstolo Paulo, que ele perseguiu os crentes, e Deus viu a capacidade nele de ser o maior pregador do evangelho, o maior missionário depois de Cristo. Então, aí viu lá em Moisés, não, mas eu sei de nada, sabe, tudo. Sim, quem foi que disse que não? É porque Deus não confia no que nós temos, Deus confia naquilo, Ele sabe aquilo o coração, Ele só que quer mesmo que você se entregue, só. E o que Deus vai nos dar, porque é Deus que nos dá. Exatamente. Ele sabe o que Ele é capaz de colocar dentro de nós. E Ele vê em você aquela sinceridade, aquela prudência, sim, aquela determinação. Ele vê isso, ele discerne os pensamentos e a intenção. Sim. Então ele vê isso, essa capacidade em você que você não se acha capaz. Né? Então ele vê, não, se eu
Se eu aplicar nele isso aqui, ele vai conseguir fazer. Exato. E você não fica meio que temendo e você fica tremendo e você fica teimando com Deus. É o caso de Josué mesmo, se sentiu inseguro, né? Tanto, eu acredito assim, o próprio Moisés, depois Josué, ele diz, não, tem bom ânimo, rapaz. Aí foi, tem bom ânimo, tu vai fazer isso aí. Do jeito que tu não viu como eu fui com Moisés, vou ser contigo também. Então. Por que ele dizia isso? É porque ele estava temente. Não vou conseguir. Mas não é tu, é eu que vou. Como eu fui com Moisés, eu sei contigo também. Então, isso nós temos que acreditar. E pedir para Deus exatamente, eu sei que o Senhor está vendo em mim. Eu não estou vendo. Eu não me acho nesse sentido aí, não me acho capaz de nada, mas o Senhor que vai me capacitar. Então, o Senhor está vendo isso aí, pois pode fazer. É como o caso de Maria. Como é que vai ser isso aí? Maria disse, né? Sim. Como vai acontecer isso? Eu não conheço o varão, não. O que vai ser gerado em ti é do Espírito Santo, fica tranquilo. Quer dizer que quem vai fazer sou eu. Fica quieta aí. Não, então seja feito conforme as tuas palavras. Faça aí, né? Isso é maravilhoso. Acreditar. Vamos prosseguir que nós estamos atrasados. Segundo subtópico, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 11 ao 14. Assim o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava. Exatamente. Essa convicção, essa certeza de que foi chamado por Deus e Deus capacitava e Deus cuidava. Então é entrega total, né? É isso aí. Vamos. Terceiro subtópico, minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Romanos capítulo 16, versículos 25 ao 27. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igreja, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. 1 Coríntios capítulo 9, 23. Pois é, aqui, como diz, tudo é de Deus, tudo vem de Deus, é para Deus, né? Tudo que há em nós, né? Aí como diz o salmista, né? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Então é isso aí. O que é nosso é dele mesmo, não tem nada fora de Deus. Então, quando nós reconhecemos isso e aproveitamos isso, entregamos ao Senhor, né? Então a nossa própria vida, as nossas vontades, então é feito de forma correta e de forma agradável ao Senhor. Né? E isso, quando nós fazemos de forma diferente, aí desagradamos a Deus, perdemos a oportunidade.
É isso aí. Então vamos aí à A conclusão. conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável. Acompanhado de um programa pessoal, com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Pois é, tem que ter essa Equilíbrio, né? Obediência, tanto uma visão do pastor da igreja, com toda a igreja, e principalmente do que está vocacionado, do que está sendo chamado, de alguma forma ele está com essa vontade, esse desejo de fazer isso aí. Então ele tem que ver se a igreja pede oração da igreja, todo mundo, e ver se está correto mesmo. Ele tem que ver todas as possibilidades, ele não pode meter a cara de qualquer jeito. É isso que está falando aqui, e é o que foi falado também durante essa lição aqui, que é se precaver, se prevenir, para não dar uma cabeçada aí de qualquer jeito. Então hoje a maioria das pessoas, ele se acha, né? Ele mesmo cria uma ilusão, porque na verdade o evangelho, quando você começa ali pregar e tudo, vem uma euforia, né? Vem ali uma empolgação que se você não buscar em Deus, você corre na frente de Jesus. Então isso aí que é o perigo. Porque você, na verdade, nasceu, né? Então você é menino, o menino não sabe de nada, ele sai correndo, tropeça, quebra a cara no chão, é tudo doido. Então ele não aprendeu, não tem experiência na carreira ali, na vida. Então é isso aí, tem que saber que é um menino e tem que ter cuidado para aprender com os mais velhos ali, saber direitinho. É isso mesmo, tá certo, eu tenho chão para isso, eu estou firmado na rocha mesmo. Aí você pode partir que tá certo. Né? Então esse cuidado assim que a gente diz não é desestimulando ninguém não, pelo contrário. É você ver as pessoas, como o Josué foi falado, 40 anos aprendendo, né? Ainda ficou meio receoso ainda. Deus diz, não, pai, vai lá que vai dar certo. Então é assim. Então, grande responsabilidade né? Sim. Então é isso aí, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Então é isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos aqui finalizando mais um programa, Escola Bíblica, na TV também, no rádio. Deus abençoe grandemente. Espero que você tenha aprendido com o comentarista e conosco aqui, né? Ter essa prudência, esse zelo, essa diligência, esse cuidado, essa paciência, né? Esperando, entregando ao próprio Deus as suas ansiedades, né? Para que em seu tempo Ele vos exalte ou te use da forma que você está pensando, ou da forma principalmente da forma que Deus está pensando, né? Com relação a você. Então tem que ter essa calma. É isso aí, que Deus abençoe grandemente. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.